CRPcast. O CRPcast é o boletim sonoro de informações do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul e é voltado a todas, todos e todes profissionais da psicologia. Trabalha para orientar e fiscalizar o exercício da profissão de psicologia, sempre de forma transparente e atenta às causas importantes do seu segmento e antenada a tudo o que acontece no âmbito social, dentro e fora do Rio Grande do Sul. O CRPcast é uma iniciativa inédita no âmbito regional, dirigida a essa categoria que constrói diariamente a realidade da psicologia em nosso país. A cada episódio dessa série, iremos destacar notícias, dicas e entrevistas. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao CRPcast, que começa agora. Nesse primeiro episódio, vamos apresentar para vocês os quadros que fazem parte do CRPcast. No CRP Destaca, as notícias regionais, nacionais e internacionais da atualidade estarão em destaque. No Arte Psi, o espaço é para as dicas de leituras, filmes, eventos, programação cultural, entre outras atividades relacionadas à área da psicologia. No Psi o quê? Os termos que fazem parte do vocabulário utilizado na psicologia serão explicados, promovendo assim uma maior elucidação aos variados níveis de conhecimento. E no Roda de Conversa, abrimos um espaço para entrevistas sempre sobre um tema ou assunto de relevância para o Conselho. Todos os quadros têm a participação de especialistas e membros do Conselho de Psicologia nos âmbitos regional e federal. Durante os episódios, vamos sempre nos referir à categoria de psicóloga no feminino, já que as mulheres são a grande maioria na profissão. Ao público em geral, falaremos da maneira mais abrangente possível, utilizando termos não binários. O intuito é garantir uma linguagem inclusiva a todos os gêneros. Eu sou Leocádia Costa e neste episódio participam as convidadas Ana Sandra Fernandes Nóbrega, presidenta do Conselho Federal de Psicologia, Mariana Rodrigues Vitório, membra do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, e as psicólogas Fernanda Francisca da Silva e Rita Pribe, além da colaboração na locução da conselheira tesoureira Fabiane Machado, do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul e da mediação do jornalista Daniel Rodrigues. CRP Destaca. Psicóloga. Você sabe o que é a DIN 3481? É uma ação direta de inconstitucionalidade que se refere à comercialização dos testes psicológicos. O resultado do julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a DIN 3481 culminou na liberação da comercialização dos testes psicológicos. Mas qual o impacto disso na nossa categoria? Para o sistema Conselhos de Psicologia, essa decisão pode trazer prejuízos principalmente para as avaliações psicológicas compulsórias. Agora, você deve estar se perguntando o que o sistema Conselhos está fazendo para reverter essa situação, certo? O Conselho Federal de Psicologia ingressou com embargos de declaração e protocolou, em julho de 2021, memoriais referentes à DIN, defendendo a diferenciação entre o que é o conhecimento a partir de um livro de amplo acesso e os gabaritos dos testes psicológicos que são de utilização restrita das psicólogas. Mas como isso pode afetar a sociedade? A decisão dos ministros produzirá impacto direto e imediato tanto em processos judicializados quanto nos administrativos em curso, tais como concursos públicos, requerimentos de registros e porte de arma, habilitação para dirigir veículos automotores ou para pilotar e tripular aeronaves, avaliações no âmbito de corporações policiais, procedimentos cirúrgicos, seleções em ambientes organizacionais, dentre outros campos da avaliação psicológica que se relacionam diretamente com a sociedade. Além disso, todo o sistema de avaliação psicológica brasileiro está estruturado sobre o pressuposto técnico e científico da restrição de acesso aos testes, sobretudo aos gabaritos, como garantia da sua segurança e confiabilidade. E
quais os próximos passos do Conselho Federal de Psicologia? O Conselho Federal de Psicologia busca agora agendar reuniões com os ministros do STF para discutir a questão, sensibilizar a sociedade para este debate, além do embargo de declaração já entregue no processo. É importante lembrar que a aplicação de técnicas e instrumentos de avaliação psicológica não está alterada para nós psicólogas, conforme estabelecido pela Lei nº 4.119/62, que prevê o seu uso como sendo função privativa da psicologia. A próxima notícia é muito especial e está relacionada ao Dia das Psicólogas, planejado pelo CRP do Rio Grande do Sul e com desdobramentos até o ano de 2022. No mês de agosto, comemoramos o Dia das Psicólogas. Esse dia lembra que a atuação das profissionais da psicologia acontece em diferentes contextos, sempre transformando vidas. Muitas ações estão previstas para as comemorações que iniciam no dia 27 de agosto. Entre elas, a campanha Trilhas da Psicologia, Múltiplas Práticas pela Vida, que vai circular nos canais de comunicação do CRPRS, em portais de notícias de grande abrangência no estado, spots em rádios, vinhetas para a TV, animação nas telas do Transurb, além de uma intervenção urbana produzida especialmente para a ocasião. Com essa campanha, vamos apresentar a toda a comunidade, por meio dos veículos de comunicação, a multiplicidade do exercício profissional da psicologia nas diferentes regiões do nosso estado. Mas as ações não param por aí. Vamos escutar agora a presidenta do Conselho Federal de Psicologia, Ana Sandra Fernandes Nóbrega, que vai nos contar quais ações estão sendo planejadas para os 60 anos da regulamentação da profissão no Brasil, que será celebrado em 2022. Olá, eu sou Ana Sandra Fernandes, a atual presidente do Conselho Federal de Psicologia, e queria falar um pouquinho para vocês a programação do Conselho Federal de Psicologia para os 60 anos da regulamentação da nossa profissão. Bom, no dia 27 de agosto desse ano, nós vamos lançar aí uma contagem regressiva, né? Vai iniciar essa contagem regressiva que vai marcar os 60 anos da psicologia no Brasil, que serão celebrados em agosto de 2022. E aí, no decorrer desse ano, serão realizadas uma série de ações que já estão sendo preparadas com muito carinho. E aí são atividades que pretendem dialogar com a categoria, com as entidades da psicologia, com os estudantes e com a sociedade em geral. E aí eu não posso ainda adiantar muitos detalhes, né? Mas vou adiantar aqui alguns spoilers. Bom, estão previstas então a edição especial da nossa revista Psicologia, Ciência e Profissão, também uma edição especial da revista Diálogos, e aí essas duas publicações a gente avalia assim como muito importantes, e eu tenho muita certeza, né, de que elas trarão reflexões, contribuições que marcarão certamente esses 60 anos de regulamentação da psicologia no Brasil. Há também a previsão para que nesse período sejam concluídas aí duas pesquisas muito relevantes, que a gente está aí trabalhando as condições, né, abordando as condições de trabalho de psicólogas e psicólogos durante a pandemia da Covid-19, e uma outra pesquisa destacando aí o perfil das profissionais, assim, da psicologia brasileira. Nós estamos aí trabalhando na possibilidade da realização também de uma mostra que dê destaque às práticas profissionais da categoria, e também tem aí a possibilidade, né, muito aí, não posso adiantar muita coisa, de um prêmio profissional justamente para agraciar as práticas inovadoras no exercício da psicologia. Também nós vamos incluir, né, incorporar nas celebrações dos 60 anos o marco dos 15 anos do CREPOP, né, que é o nosso centro de referência técnica em psicologia e políticas públicas, e aí a gente também tem muita novidade nessa hora, nessa perspectiva aí de junção dos 60 anos com os 15 anos do CREPOP. Então a gente está prevendo aí uma série de atividades, publicações, produtos de comunicações que dialoguem diretamente com a categoria, com a sociedade, enfim, além de eventos com outras categorias
categorias profissionais para demonstrar, destacar as intersecções da psicologia com outras áreas, com outras profissões. E aí, por enquanto eu posso adiantar um pouco isso, mas já quero fazer o meu pedido, deixar a minha dica para que vocês fiquem muito atentas aos sites e redes sociais do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Psicologia, porque esses serão nossos principais canais de divulgação. Um abraço a todos vocês. Arte Psi. No Arte Psi, a primeira dica se refere a um espaço que pode ser visitado mesmo em meio à pandemia e aos protocolos de distanciamento social. Você já conhece o Museu das Memórias Impossíveis, da Associação Psicanalítica de Porto Alegre? Não se enganem, pois a palavra impossíveis é escrita com o sufixo IN, com a letra N de navio, e não com a letra M de Maria, que de forma criativa nos revela o conceito deste museu. A iniciativa do Instituto APOA, Clínica, Intervenção e Pesquisa em Psicanálise, é coordenada por Maíra Brum Rieck e Edson Luiz André de Souza. Busca construir um lugar de memória para as muitas vidas que correm nas margens das cidades, nas margens da história. Como construir uma memória para existências que desaparecem no apagamento dos seus laços? Como dar lugar, registrar as marcas que essas vidas produziram? Como evidenciar o in, dentro, e o out, fora, da memória social? Este museu virtual quer inscrever histórias e narrativas, acolhendo as produções de sujeitos cujos lugares discursivos estão fragilizados nos laços sociais e que estão na ordem do indizível, do impensável, do inconsciente e do impossível. Acesse museu.apoa.org.br e saiba mais. Outra dica do Arte Psi é audiovisual e foi inspirada em um livro que trouxe à tona a história de uma instituição psiquiátrica brasileira. A série Colônia é uma produção original do Canal Brasil, que retrata em 10 episódios a história do Hospital Psiquiátrico Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, onde mais de 60 mil pessoas morreram em decorrência da violação dos direitos humanos, através de maus tratos, tortura e abandono. Criada, dirigida e roteirizada por André Ristum, a produção é inspirada no livro Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex, que mostra como a instituição submeteu milhares de pessoas a condições de vida subhumanas. Ao longo de sua história, o hospital passou a receber os indesejados. 70% dos seus internos não tinham histórico de doença mental. Homossexuais, negros, prostitutas, alcoolistas, jovens grávidas, todos párias de uma sociedade racista, patriarcal e desigual, eram levados ao local. Uma dica cultural que nos leva à reflexão. Vale conferir. Psi o quê? No quadro Psi o quê? Nossa convidada é a membra do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, Mariana Rodrigues Vitório, que nos elucida o termo LGBTQIA+, onde cada letra e o símbolo de adição mais representa um movimento político e social de inclusão de pessoas de diversas orientações sexuais e identidades de gênero. Olá, ouvintes do podcast do Conselho Regional de Psicologia. Eu me chamo Mariana Rodrigues, também sou conselheira do CRPRS e espero poder responder essas questões que foram trazidas para nós. Justamente para começar a respondê-las, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta a quem está na escuta e não se identifica com nenhuma letra dessa sigla. Como foi o dia em que vocês precisaram contar que são heterossexuais para a família ou para os amigos de vocês? Quando descobriram o gênero de vocês? Pois é, essas perguntas soam bastante estranhas porque ao longo da nossa história se desenvolveu uma grande norma social que impõe um gênero de acordo com uma genitália e uma sexualidade de acordo com o gênero, que é o que a gente chama de cisgeneridade e heterossexualidade, respectivamente. Em resumo, já ao nascer, tua genitália determinaria aquilo que tu deveria expressar, sentir e até mesmo vestir. Ou seja, ninguém deveria sequer se fazer essas perguntas, porque em tese elas não seriam questões sociais, mas sim questões naturais e ou biológicas.
O problema é que, mesmo com muitos séculos de tentativas de disciplinamento da sexualidade e das relações de gênero, os nossos corpos seguem escapando da norma. Então essa pergunta, que pode ser estranha para ti, não se vê em nenhuma letra dessa sigla, ela é cotidiana para uma parcela muito grande da população que desde cedo não se encaixa nesse padrão socialmente construído. E isso gera muito sofrimento. Viver no universo da diversidade sexual e de gênero pode ser algo que hoje em dia tem alguma mídia, mas na verdade são histórias de vida marcadas por expulsão de casa e da família, perseguição política, violência nas ruas, enfim, uma infinidade de situações que levam essa população a articular-se coletivamente e construir um movimento que hoje reivindica a sigla da qual estamos falando, LGBTQI+. Para que possamos entendê-la melhor, vamos começar apresentando o significado de cada letra. A primeira parte, LGBT, é a mais conhecida, pois significa lésbicas, gays, bissexuais e transexuais, movimentos que se fortaleceram muito na segunda metade do século XX. Já a parte do QIA+, foi incorporada pelos movimentos sociais mais recentemente e significa queer, intersexuais e assexuais. Queer é um termo que diz respeito à fluidez de gênero e sexualidade, então significa uma forma de vida radicalmente oposta a qualquer identidade fixa ou estável, seja no âmbito da sexualidade, seja no âmbito do gênero. Já intersexual é uma característica anatômica, são pessoas cuja genitália é diferente daquilo que conhecemos como pênis ou vagina. Como existe um padrão dicotômico do gênero, bastante idealista, de ser homem ou ser mulher, associada a uma genitália, as pessoas intersexuais acabam sendo submetidas a procedimentos cirúrgicos ainda na infância, quando sequer têm a capacidade de decidir, fato que acaba sendo muito agressivo ao corpo e gerando muitos traumas em quem precisa passar por isso. A sexualidade não tem relação com o gênero, mas sim com a sexualidade. E assexuais são pessoas para as quais as relações de prazer com o outro não estão diretamente relacionadas com o ato sexual conhecido tradicionalmente, e para os quais a experiência com erotismo pode ser muito angustiante se praticada da mesma forma que pessoas hétero, homo ou bissexuais. Por último, a gente tem o mais nessa sigla, que acaba sendo uma forma de dizer que essas letras que estão ali, elas não resumem o universo do gênero da sexualidade, que ele é múltiplo, muito mais múltiplo do que isso que está nessa sigla. E a incorporação dessa sigla em uma nova nota técnica construída através do sistema Conselhos de Psicologia é uma convocação para que nossa categoria desenvolva uma escuta mais sensível para o tema. Os principais manuais de diagnóstico internacional, inclusive, já começaram a acatar as demandas desses movimentos pela diversidade sexual e de gênero e derrubaram categorias muito antigas como o homossexualismo ou o transexualismo. No caso da homossexualidade, ela sequer aparece nesses novos manuais como o CID ou o DSM. Então não faria sentido a psicologia brasileira não atualizar a categoria sobre isso. Além disso, a gente tem pouquíssimas políticas públicas ou espaços seguros para essa população. Então a nota técnica é também um passo a mais para essa luta. Por fim, é importante dizermos que, embora estejamos falando de muitas diferenças, há algo em comum entre cada letra dessa sigla. Todas elas são respostas a categorizações que em algum momento foram patologizantes ou foram criminalizantes dessas formas de ser. Uma crítica do senso comum bastante frequente é onde vamos parar. Será que vamos precisar de um alfabeto inteiro toda vez que formos falar de gênero, sexualidade? E a resposta para essa crítica é bem simples. Nós vamos parar quando pararem de criar normas sobre qual é o gênero ou a sexualidade correta. Até lá, todas as dissidências dessas normas seguirão se organizando para derrubar essa forma bastante limitada de ver o ser social, que na verdade é múltiplo, na verdade é diverso. Roda de conversa.
O Roda de Conversa dessa edição abordará o tema Saúde Mental e Pandemia e a importância do trabalho das psicólogas em diferentes frentes, mostrando as múltiplas práticas pela vida. As nossas convidadas são Fernanda Francisca da Silva, graduada em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. É psicóloga, servidora da Prefeitura Municipal de Porto Alegre e atua também na área da psicologia clínica, palestrante na área das relações étnico-raciais e cultura de paz. Rita Pribe é graduada em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestra e doutoranda em Ciências Médicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e especialista em Psicologia Hospitalar pelo Conselho Federal de Psicologia. É chefe do Serviço de Psicologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Para mediar essa roda de conversa, convidamos o jornalista Daniel Rodrigues. Olá, ouvintes do CRPcast. Eu começo então. Rita, como você percebe a participação da psicologia na linha de frente do combate à pandemia? Bem, gostaria de agradecer o convite, uma satisfação estar aqui trocando com vocês. E nós fomos pegas muito de surpresa em termos do avanço da pandemia no ano passado, em 2020. Depois que o primeiro paciente chegou no hospital, nós tivemos que rapidamente transformar todo um jeito de atendimento, toda uma estratégia de humanização que nós previamente já tínhamos, de trazer a família mais para perto do atendimento, especialmente em terapia intensiva, e isso foi muito modificado, porque a pandemia afastou as famílias, né, dos pacientes, afastou as famílias da presença nas unidades de terapia intensiva e do hospital como um todo. Esse foi o grande desafio, e que abriu a possibilidade de nós podermos, de fato, nos fazer muito presentes na área. Tinha uma frase na porta da UTI que dizia: só entre se for imprescindível. Essa foi uma frase que me marcou muito, porque a partir dessa frase tão singela, eu tinha certeza absoluta que nós precisávamos estar na UTI, estar junto às equipes, especialmente nesse primeiro momento de enfrentamento, e isso se deu de uma forma muito natural. Então, nós conseguimos nos organizar de maneira que as psicólogas pudessem não só atender os familiares de maneira remota, que foi outra inovação da nossa parte. Nós nunca imaginávamos fazer atendimentos por celular, por videochamadas, e isso se transformou numa realidade nossa. E hoje é muito difícil pensar num atendimento sem falar com a família pelo telefone, sem fazer uma videochamada com o paciente que está lá impossibilitado de ter o seu familiar próximo. Então eu vejo que foi uma transformação, mas que, assim como afastou num primeiro momento as famílias, também fez com que nós rapidamente tivéssemos que pensar em alternativas para trazer a família para perto e para fazer com que os pacientes se sentissem mais acompanhados. Então o nosso desafio de manter a humanização do cuidado presente foi constante e ainda é, né, no sentido da gente poder fazer com que uma doença que também já foi denominada como uma doença da solidão por vários pacientes que referem, né, o quanto a Covid traz muito sentimento de solidão, nós tentamos aplacar isso através desses recursos que hoje já são indissociáveis da nossa prática. Com certeza, Rita. Essa questão que você trouxe do atendimento à distância, que se popularizou em decorrência da pandemia, também evidencia o problema do acesso à internet e a recursos que possibilitem a comunicação. Pergunto para Fernanda, quais os próximos passos a serem percorridos pela psicologia, tendo em vista essas desigualdades sociais que foram evidenciadas pela pandemia? A psicologia, enquanto ciência, ela falha muito quando se fala em desigualdades, assim, né? Nós ainda somos uma profissão que pode ser denominada como elitista. Poucas pessoas conseguem investimento. Se nós formos olhar, né, no nosso Conselho Federal, os valores de honorários mínimos aceitáveis, eles são
impensáveis para a população de baixa renda, assim. E daí se criou o que muitas pessoas conhecem como valor social de atendimento, né? Pensando nos atendimentos psicoterápicos individuais. Num momento, fazendo uma reflexão a esse respeito, todo valor precisaria ser social, né? Nós precisaríamos conseguir avaliar as condições de vida de cada pessoa, avaliar como que essa pessoa lida com dinheiro, né? Porque educação financeira também não é um acesso comum na nossa população. E dentro dessas avaliações chegar a um valor com esse paciente, que é o que a média dos terapeutas acabam fazendo. A questão é que nós também precisamos trabalhar algo chamado, pelo movimento negro, de dívida histórica, né? Eu estou falando do movimento negro, mas eu poderia falar também das minorias políticas, e isso envolve todos os ismos, né? Capacitismo, que fala das pessoas que têm algum tipo de deficiência, a questão do etarismo, né? Olhando para os nossos idosos, se nós pensarmos no racismo e as questões étnico-raciais, se nós pensarmos, né, na transfobia, nas questões LGBTQI a mais, nós temos um grande grupo de pessoas que, se nós olharmos as grades, né, da psicologia, acabam invisíveis enquanto processo de educação para o exercício da profissão. Se no processo de educação nós falhamos, nós seguimos falhando no sentido de abordagem. Um espaço como esse é um espaço muito importante, mas aonde ele chega, como ele chega, né? Se nós formos fazer toda uma análise da média dos nossos psicólogos e psicólogas, qual é a participação política? A própria palavra política, às vezes, ela não é muito bem-vinda em espaços de psicologia, o que também torna muito complicada essa vivência. Se profissionais da psicologia nem se entendem como seres políticos, como eles vão se dar conta dessas desigualdades e então atuarem em prol de? Então, nós damos passos, né? Eu acho que o Conselho Federal e o Conselho Regional aqui do Sul têm feito ações, mesmo no país inteiro nós temos uma população de psicólogos, psicólogas, né? Psicólogos se esforçando para ofertar subsídios. Nós hoje em dia temos as referências técnicas, né, em relações raciais, que é recente se nós pensarmos na história da psicologia, mas tudo é muito pouco se nós pensarmos que 56% da população brasileira é negra, tudo é muito pouco se nós pensarmos toda a diversidade de seres que temos. Então, eu acredito que a psicologia vem fazendo um papel de tentativa, mas ela acaba no corpo de alguns indivíduos e muitos de nós acabam não tendo sensibilidade para esse papel. Então, eu acho que o nosso caminho a ser percorrido ele é enorme, mas ele está sendo vivenciado. E a população está ficando cada vez, eu acho que, mais crítica. Tanto que temos todo um movimento de pessoas negras buscando psicólogos e psicólogas negras para se sentirem acolhidos em suas demandas, porque não tiveram essa vivência em outros momentos. Psicólogos sensíveis estão se trabalhando nas temáticas que falam das desigualdades sociais e sociopolíticas. E esses profissionais acabam tendo, né, um atendimento mais adequado, mas eu acho que ainda não é uma ação tão grande quanto precisaria ser, pensando que a população que mais vai sofrer é a população que menos tem acesso e que acaba mais invisibilizada. Perfeito. Pegando ainda carona nesse gancho, qual o impacto no trabalho, na forma de exercer a profissão nesse período de pandemia? Mudou muito. Assim, eu sou uma pessoa que confesso que eu tinha alguns preconceitos com atendimento online, assim. Não que eles tenham acabado, não sei, são preconceitos porque é isso, né? Eu não tinha vivenciado, eu não tinha dados, mas imaginava, né? Então, o chegar no setting terapêutico, né? A pessoa, quando ela chega na clínica, quando ela chega para atendimento, existe todo um processo que fala, inclusive, de um exame físico que nós podemos fazer visual, né? Nós conseguimos notar, sei lá, para dar exemplos, né? Como é que está o rosto, se engordou, emagreceu, coisas assim que falam da aparência física, mas também da expressão física. Os ombros, eles estão mais retos, eles estão mais encurvados, o tom da voz, né? Como é que está saindo essa voz, como é que está o cabelo, e são coisas que no atendimento virtual acabam tendo dificuldades de serem avaliadas. E aí se evidenciam também algumas desigualdades, porque a qualidade da imagem vai depender da qualidade do celular ou do computador, e isso já envolve outras questões que num setting médio não estariam presentes. Eu tive pacientes que pararam o seu atendimento
com o início da pandemia, porque eles não teriam um local para fazer o atendimento, né? Então, imagina, essas pessoas, uma pessoa, por exemplo, que morasse numa casa com mais 3 pessoas, ela precisaria achar um momento no seu dia, né, tirando rotina de trabalho, rotina de estudos, em que ela pudesse ficar só, porque depende das questões de sigilo, né, que são as necessidades básicas que num consultório nós ofertaríamos, que falam de silêncio, que falam de não intromissão de nenhuma pessoa externa, que falam de a pessoa se sentir segura para falar das suas questões. E com isso eu tive que dividir essa responsabilidade com os pacientes, né? Nós tivemos uma sessão especial com cada paciente para falar sobre isso, sobre como eles se sentiam com essa situação, que momento ia ser esse, que combinações fizeram com a família, pacientes que tiveram que colocar um rádio na porta do quarto para fazer mais barulho, porque sim, tinham pessoas da residência que queriam ouvir atrás da porta, situações assim que no consultório nós não viveríamos, né? Então foi um impacto muito prático e tecnicamente também, porque começou a exigir de mim algumas técnicas, né, investimentos também, falando em equipamento, falando em materiais, no local, na minha casa também, porque também tenho as minhas questões, né, parei de atender diretamente do consultório por N motivos, acompanhei colegas, né, fechando o consultório por não ter condições de manter aquela estrutura sem, né, a presença de pacientes. Então, N mudanças na nossa realidade. É um impacto grande, mas que também falou do quanto a nossa profissão, eu acho que teve uma grande valorização durante esse período, de as pessoas investindo em formas de buscar esses espaços especiais ou adequados para um bom atendimento. Eu citei algumas questões, eu tenho certeza que cada colega, né, pode encontrar N outras, e falando dos locais diferentes de atendimento, né, os trabalhadores das comunidades, né, e as questões das EPIs que foram um fato. Cada um de nós precisou adaptar coisas que eram bastante tradicionais da nossa profissão para, então, conseguir exercer a atividade. Perfeito, Fernanda. Em sua opinião, Rita, de que forma a psicologia pode transformar vidas? Acho que quando a gente se depara com tudo que aconteceu em 2020, segue acontecendo agora, a nossa visão de mundo, ela precisou mudar. E tem uma questão que a gente tem também se debruçado bastante. Algumas pessoas falam do novo normal, né? Ou então, quando é que nós vamos voltar para a nossa normalidade? Eu espero que a gente não volte para a nossa normalidade, né, de certa forma, mas que a gente possa encontrar outras maneiras de cuidar do outro. Acho que a pandemia nos trouxe esse ensinamento, assim, né? Por que eu vou usar máscara se eu já tô vacinada? Ou a minha família, né? Os meus pais, enfim. Eu preciso usar máscara para proteger o outro. Essa sensação de pertencimento a uma sociedade que se perdeu muito, e eu entendo, né, que alguns segmentos da psicologia ainda ficam muito focados no indivíduo, fazem a gente pensar que a nossa vida em sociedade, ela foi também se extinguindo, né? As pessoas foram ficando cada vez mais individualistas, mais preocupadas em como ganhar, né? Nessa corrida maluca que às vezes a gente entra e não sabe nem muito bem por que entrou. Então esse é um questionamento que eu penso que é importante que a gente possa fazer com os nossos pacientes, com as equipes que a gente trabalha, e a gente tem tido muita oportunidade nos hospitais justamente de trabalhar com as equipes e de também fazer o nosso lugar, né, de psicólogo hospitalar ficar marcado como um lugar de questionamento, como um lugar também de inquietude e de não aceitar que então o novo normal, né, tá posto e o novo normal vai ser voltar ao que éramos, né, porque o que éramos também já era algo que a gente vinha, né, em alguma medida questionando, e acredito que esses movimentos sociais também nos ajudam muito a repensar tudo
tudo isso, né? De que forma mesmo que eu quero deixar o mundo, né, daqui para frente? Será que pensar que eu me cuidar é sinônimo de cuidar do outro não é algo a ser construído também e a ser aprimorado por nós? Eu entendo que todas essas mudanças, elas vieram sem dúvida nenhuma para ficar. E ainda que a gente tenha um impulso de voltar àquele funcionamento prévio, eu tenho certeza que daqui para frente a gente pensar na viagem que eu vou fazer para o exterior, ele não pode se sobrepor a, bom, será que viajar nesse momento é seguro? É seguro para as pessoas que estão ao meu redor, né? Eu acho que também agora, nesse momento, a variante Delta, ela está aparecendo em lugares, primeiramente, né, que eram lugares como os Estados Unidos, que já estavam, né, praticamente sem usar máscaras, né, em lugares fechados, inclusive, e isso está retrocedendo de certa forma. Por quê? Porque é como se a pandemia quisesse mostrar assim, não, só um pouquinho, nós fazemos parte de um todo, não dá pra gente pensar só naquele grupo, só naquele extrato. Então eu tenho essa expectativa que a gente possa seguir olhando para esse coletivo, né, e de que forma a gente pode fazer com que essa construção ela possa fazer sentido para nós, porque senão vai ter sido em vão, né, tudo isso que a gente sofreu e está sofrendo e está passando, tantas vidas perdidas, né, então eu penso que a gente tem que poder olhar para essa questão toda como um grande aprendizado ou possibilidade de seguir aprendendo. Nós conversamos então com as psicólogas Rita Pribe e Fernanda Francisca da Silva, agradecemos a participação de vocês e até o próximo Roda de Conversa. E o primeiro episódio do CRPcast já está terminando. Esperamos que vocês tenham gostado. Essa série estará sempre disponível nas plataformas Spotify e Deezer. Você é nosso convidado para conhecer o site www.crprs.org.br e também seguir as nossas redes sociais no Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn. Assim, a gente segue mantendo uma conexão virtual diária. Te esperamos para mais um CRPcast, sempre com novos temas e assuntos sintonizados com você. Um tchau e até breve! Esse foi o CRPcast, uma iniciativa pioneira criada pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, voltada a todas, todos e todes, profissionais da psicologia. O podcast tem a produção da Mirai e a participação de convidados comprometidos com a coletividade, propondo ações para consolidar o acesso à psicologia na sociedade brasileira.